Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estamos iniciando a leitura do livro O Evangelho que foi revelado a Maria Valtorta. Então, nós vamos fazer uma breve introdução aqui do nascimento e vida, um pouquinho da Maria Valtorta. Nascimento e infância. Maria Valtorta, filha única, nasceu em 14 de março de 1897, em Caserta, na Itália. Seu pai, Joseph, era um suboficial em serviço no 19º Regimento de Cavalaria. Sua mãe, Iside, era professora de francês. Quando ela tinha 4 anos e meio, seu pai foi transferido para Milão, onde Maria foi colocada no jardim de infância das irmãs Ursulinas. Aqui ela começou a experimentar o desejo de consolar Jesus, tornando-se como ele na dor voluntariamente nascida do amor. Aos 7 anos, inscreveu-se no Instituto das Irmãs Marceliense, onde iniciou os estudos elementares, obtendo desde o início o reconhecimento escolar como a primeira da turma. No dia 30 de maio de 1905, foi confirmada pelo santo cardeal Andrea Ferrari, cujo toque infundiu nela verdadeiramente o espírito do amor. Seu pai foi mais uma vez transferido para Vogera, onde Maria frequentava escolas públicas, e em Castégio. No primeiro domingo de outubro de 1908, Maria recebeu a sua primeira comunhão. Mas ela estava profundamente triste com a ausência de seu pai, a quem tanto amava. A sua mãe, uma mulher extremamente severa, havia julgado sua presença na cerimônia como desnecessária. Aos 12 anos, Maria foi para o internato. Seu amor pelo estudo, ordem e obediência deram-lhe a reputação de ser exemplar, mas sua mãe decidiu que ela deveria seguir um curso técnico de estudos. E Maria, bastante inepta em matemática, não pôde evitar ser reprovada mal nos exames. Jovem e adulto. Depois de 5 terríveis anos escolares e 4 anos solares, sua mãe decretou que ela deveria deixar a faculdade. E na primavera de 1913, Joseph aposentou-se por motivos de saúde e a família Valtorta mudou-se para Florença, onde Maria conheceu Robert. Eles se amavam, mas a mãe de Maria acabou com o afeto amigável que brotava. Acontecimento semelhante ocorreria 9 anos depois no noivado de Maria com Mário, um jovem cativante e órfão de mãe, carente de carinho e carinho. Na primavera de 1916, durante um grande período de desespero e desejo, o Senhor a atraiu a si por meio de um sonho que permaneceria vivo em Maria por toda a sua vida. Jesus ajudou Maria com palavras de admoestação e piedade, bem como um gesto de absolvição e bênção, que para Maria foram uma limpeza que a purificou completamente. E ela acordou com a sua alma iluminada por algo que não era deste mundo.
mas sua retirada do mundo ainda era remota. Em 1917, Maria ingressou nas fileiras das enfermeiras samaritanas e, durante 18 meses, ofereceu seu serviço no Hospital Militar de Florença, tendo solicitado a designação com soldados e não com oficiais, para servir aos que sofriam, e não para flertar ou encontrar um marido. No exercício desta caridade, sentiu-se docemente obrigada a aproximar-se cada vez mais de Deus. A 17 de março de 1920, enquanto caminhava por uma rua, acompanhada pela mãe, foi atingida nas costas por uma jovem delinquente, com uma barra de ferro arrancada da cama. Ela permaneceu confinada à cama por 3 meses, apenas uma amostra do que seria sua futura enfermidade completa. Em 1924, a família Valtorta mudou-se para Via Reggio, uma estância costeira a leste de Florença, onde Maria levava uma vida de solidão, exceto por algumas pequenas excursões à beira-mar e Pinhal, e as compras diárias, que permitiam ela a visitar Jesus Santíssimo sem atrair os raios de sua mãe. Atraída pelo exemplo de Santa Teresa do Menino Jesus, cuja autobiografia leu numa sessão, Maria oferece-se como vítima do amor misericordioso. 28 de janeiro de 1925, renovando a partir daí todos os dias este ato de oferenda. Em dezembro de 1929, ela foi admitida na Ação Católica como delegada cultural juvenil e rapidamente assumiu uma atividade entusiástica, organizando conferências que atraíram grandes audiências, que se tornaram progressivamente mais numerosas, mesmo entre católicos não praticantes. Já fazia algum tempo que pronunciava os votos de virgindade, pobreza e obediência, renovando a sua oferta a 1º de junho de 1931, enquanto o seu sofrimento, tanto físico como espiritual, era cada vez menos poupado. A 4 de janeiro de 1933 foi o último dia em que Maria, caminhando com um cansaço extraordinário, conseguiu sair de casa. E a partir de 1º de abril de 1934, ela não conseguia mais sair de casa. Em maio de 1935, Marta de Ciotti entrou na casa dos Valtorta. Ela se tornaria a fiel companheira de Maria, a ouvinte de seus escritos, aquela que amorosamente a ajudaria e cuidaria dela até a sua morte. Apenas um mês depois, porém, Maria sofreria o doloroso golpe da morte do seu pai. A dor de não poder assisti-lo nos últimos momentos e de nem mesmo ver seu corpo depois de sua morte, fez com que Maria se sentisse entre a morte e a vida. Sua mãe tornou-se ainda mais insensível e despótica, e em seu leito de doente, Maria continuou a sofrer e a amar. Ela tornou-se cada vez mais disposta à vontade de Deus, consolando os aflitos, corrigindo os que estavam em trevas espirituais e recebendo dolorosas premonições sobre a gravidade dos tempos. Em 1942, foi visitada por um piedoso padre missionário, Padre Raymond M. Megliorini, dos Servos de Maria, que se tornou seu diretor espiritual por 4 anos. A seu pedido, em 1943, ela concordou em escrever sua autobiografia, com a condição de que ela pudesse contar tudo de bom e de ruim, em uma exibição autêntica de sua alma. Teve o dom de ser escritora nata e estimulada por impulso sobrenatural, na Sexta-feira Santa, 23 de abril do mesmo ano de 1943. Começou a escrever os ditados, após ter concluído a autobiografia. Poucos meses depois, no dia 4 de outubro de 1943,
Sem saber do sublime empreendimento da filha, a mãe de Maria faleceu. Maria a amou com um amor que nem mesmo a sua dureza foi capaz de cansar ou diminuir. Em casa agora eram apenas Maria e Marta. Sua atividade como escritora atingiu intensidade de 1943 a 1947 e continuou, diminuindo progressivamente até 1953. Sua primeira grande tarefa de escrita foi a autoria de uma extensa autobiografia, sob instruções do padre Meglignori, um vislumbre de seu estilo de escrita, de sua vida de sofrimento e de seu compromisso com a participação na salvação de almas. Está contido na passagem a seguir, onde Maria explica como é capaz de compreender um sofrimento que vem diretamente de Deus. Em primeiro lugar, a dor que vem de Deus. Por mais dura e penetrante que seja, nunca está separada da paz. Este é o sinal de que nunca falta. Mesmo que às vezes pareça não estar presente, está. Assim que a alma está para o seu fundo, e isso sempre ocorre, talvez por um instante, mas é suficiente. Ela vê que há uma grande paz em seu sofrimento. Paz não significa resignação. Isso significa muito mais. Significa bem-aventurança. E a dor que vem de Deus é sempre acompanhada por uma bem-aventurança superespiritual. Por outro lado, a dor que vem dos homens, ou pior, dos domínios infernais, é sempre injusta e nos incomoda mais ou menos. Vai nos fazer gritar, chorar, até praguejar. Às vezes nos enlouquece e às vezes nos faz morrer. Mas morreremos de doenças da carne, enlouqueceremos devido à desordem mental. Amaldiçoaremos como resultado de uma convulsão moral e soluçaremos por fraqueza geral. Mas a dor que vem de Deus e penetra nosso espírito não nos faz perder o controle. Ela nos eleva a uma paz, seriedade e caridade mais elevadas. Sofremos intensamente, muito intensamente. É uma fome insaciável, que cresce a cada hora, que nada pode saciar. É Deus. Deus quem quer amar, só Ele. E Ele se mantém sempre escondido, se afasta cada vez mais, enquanto nós, com os braços do nosso desejo erguidos. Agonizamos de amor, invocando-o. Quantas palavras se deve escrever para dizer o que vivemos a cada batida do coração? Qual é a sua conduta nessas horas de escuridão em relação ao Deus e ao próximo? Resposta: quanto mais Deus se afasta, mais eu o amo com todo o meu ser, com espírito de humildade, paciência e submissão, reconhecendo que o mereço. Faço atos contínuos de fé, porque sei, mesmo que não sinta, que Ele está perto de mim mesmo assim, e digo isso a Ele. Atos de esperança, porque espero que em sua bondade Ele abrevie a provação e que através dela eu possa merecer um bem maior. Atos de caridade, porque para instá-lo a voltar, digo-lhe que o amo a qualquer custo e que o amaria mesmo que ele não se preocupasse mais comigo. E ato de contrição, porque reconheço que pequei e mereço seu castigo. Então, quanto ao meu próximo, aproveito esta minha provação, oferecendo a Deus a minha dor, para que outras almas que não o procuram ou o procuram mal sejam conduzidas à busca fervorosa de Deus. Minha hora de escuridão, portanto, torna-se uma hora de luz. Você se sente agitado e estimulado a manifestar externamente a sua inquietação? Resposta: não. Eu fico inquieto porque sou de carne e osso, além de possuir uma alma, por conta do que posso oferecer à carne, aborrecer a carne. Mas eu nunca manifesto isso. Eu declarei e repito que a dor que vem de Deus é muito aguda.
e é uma única espécie que é realmente pura dor, simples, perfeita como Deus, mas está sempre unida à paz. Onde há paz, não há agitação. Nunca forço Deus a se mostrar com meus excessos de raiva. Rogo-lhe que me conceda ver novamente o seu rosto, que é a alegria do espírito. Mas então espero pacientemente aquele momento abençoado. Às vezes a dor dura algumas horas, às vezes vários dias. Depois, porém, eles cessam repentinamente e eu passo a desolação para uma alegria sempre maior do que a experimentada antes. E para uma união cada vez mais estreita e uma visão cada vez mais clara, quase ao ponto de me tornar real, sensível e não apenas intelectual. Eles lhe parecem destinados a um fim especial. Como obter uma graça solicitada, por exemplo? Resposta: creio que visam sempre um fim especial, um fim desejado por Deus para seu pequeno hospedeiro, a quem ele me nega seu rosto para me dar um beijo mais longo no céu, quando tudo acabou para mim lá embaixo. E estou mergulhado na luz da Santíssima Trindade, que sempre amei e louvei na terra. Um fim desejado por mim, por alguma graça solicitada. Se eu não sofro, eu não obtenho. A oração não é suficiente e que sofrimento é maior do que este? Quais são as torturas de todo um corpo doente em comparação a uma única hora de separação, de abandono por Deus? Sou eu mesma que digo a Deus: faça-me sofrer, mas conceda-me isto ou aquilo. Não para mim, está entendido. Renunciei completamente a todos os meus desejos. Peço apenas vida eterna. Além disso, que o Senhor faça o que quiser. Mas para outros, sou um suplicante insistente e nunca satisfeito. E especialmente quando peço luz para uma alma nas trevas. As trevas estão se apoderando de mim, mas estou tão feliz de ser martirizada por isso. Esses períodos de abandono são seguidos por uma luz maior nas coisas divinas? Resposta: sempre. Depois da privação do meu sol, quando ele brilha sobre meu espírito, me encontro envolto em um oceano de luz, tão brilhante que me dá uma vertigem celestial. É como se a porta da minha prisão tivesse sido aberta por uma mão compassiva e eu pudesse ver um feixe de raios de sol penetrando pela fresta. Digo crack, porque se toda a luz de Deus se precipitasse sobre mim, ficaria morta. À luz desses feixes, vejo muitas coisas que antes eram obscuras para mim, e prossigo com segurança, como se o mestre estivesse segurando a minha mão, me instruindo docemente. Em 23 de abril de 1943, na manhã de Sexta-feira Santa, Maria Valtorta começou a receber a primeira de um número adicional e extraordinário de ditados e visões posteriores de Jesus. Obedientemente, ela os registrou quase sentada na cama, em cadernos escolares comuns, que sustentava com um pedaço de papelão apoiado sobre os joelhos dobrados. Ela escreveria a qualquer hora, de dia ou de noite, mesmo quando estivesse assustada, exausta, de cansaço ou dores torturantes. Ela escreveu sem esforço, naturalmente, sem revisão. Se interrompida, ela pode deixar de escrever e retornar mais tarde com facilidade. Ela não consultou livros, exceto a Bíblia e o Catecismo do Papa Pio X. Outro item inicial e muito significativo desses cadernos de 1943 lembrou Maria Valtorta de uma voz e uma visão que ela já tinha visto e ouvido. Há 2 anos, pela primeira vez, percebi uma voz muda respondendo às minhas perguntas. Perguntas que faço a mim mesma quando medito sobre uma coisa ou outra. Lembro-me claramente. Seguiu-se uma discussão com o meu primo, o espírita,
E eu respondi com uma carta insólita, irrisória e pungente. 3 horas depois, enquanto ruminava o texto, já despachado, e me elogiava sobre ele, alegando razões humanas, e um tanto mais que humanas. A aprovação de minha carta ígnea percebia a voz, não julgues. Você não pode saber de nada. Há coisas que eu permito, há outras que eu provoco, e nenhuma é sem propósito, e nada é compreendido com justiça por vocês, seres humanos. Só, só eu sou o juiz e salvador. Considere quantos de meus servos foram classificados como possuídos porque falavam repetindo palavras que emergiam de reinos misteriosos. Considere quantos outros, cujas vidas pareciam transpirar na mais devota observância da lei de Deus e de minha igreja. Estão agora entre os condenados por mim. Não julgue. E não tenha medo. Eu estou com você. Olha, tenha um instante de percepção de minha luz, e você verá que a luz humana mais intensa é a escuridão em comparação com a minha luz. E eu vi uma porta, parecia estar se abrindo, uma grande porta de bronze, pesada e alta, girou nas dobradiças com o som de uma harpa. Não vi quem a abria devagarinho. Da fenda filtrada, ali por uma luz tão intensa, tão radiante. Então não há adjetivo para descrevê-la, que me encheu de céu. A porta foi se abrindo, e da fenda, crescendo cada vez mais, um raio de luz de ouro, de pérolas, de topázios, de diamantes, de todas as joias transformadas em luz. Me envolveu completamente e me inundou. Compreendi naquela luz que devemos amar a todos, não julgar ninguém, perdoar tudo e viver somente por Deus. 2 anos se passaram, mas ainda vejo aquele brilho. 17 meses depois, Maria fez uma pergunta a Jesus. Ora, em 1941, quando ocorreu o contato inicial com aquele homem, você, mestre, me disse: não julgue. Ao longo dos séculos, houve criaturas descritas como obcecadas que eram sagradas e vice-versa. Não julgue, então. Falo onde e com quem eu quero, e posso falar até mesmo para aqueles que parecem menos dignos? Você me disse isso, mais ou menos. Eu não tenho as palavras de sua luz aqui, que na época pensei que fossem apenas uma inspiração interior, mas sei que essas foram aproximadamente as suas palavras. E Jesus respondeu: Você não merecia mais, então, e ainda não era o momento de dar-lhe mais. Você precisava vir para perdoar, para merecer ter-me como mestre, de maneira que você me tem. A partir disso, considere que mérito e perdão possui. Em 1941, você tinha muito trigo, seu amor pela verdade e sua fidelidade a ela. Você tinha muita boa vontade para me servir e levar a luz aos corações, mesmo ao preço de usar uma mão pesada e ferir, para abrir caminho para a luz. Você estava com muita pressa em trazer suas conquistas para a minha fome de corações. Você tinha tudo, mas não fermento de caridade suficiente. As almas são pacientes com uma doença ou outra, estão feridas ou convalescentes, e estes últimos são realmente afortunados. Mas se um médico agisse impensavelmente sobre membros quebrados ou órgãos exaustos, o que aconteceria? E se ele dissesse, tolo, é sua própria culpa que você esteja assim? Aceite, é bem feito para você. Você é nojento? Como resultado, o pobre paciente ou pessoa ferida ou convalescente ficaria desmoralizado e, em ficando deprimido, não reagiria. Sem ajuda, não conseguia consolidar a melhora. As feridas ficariam mais pútridas ou mais profundas, porque não tinham sido tratadas por uma mão experiente, ou tinham sido maltratadas por uma inexperiente. Se eu não tivesse interrompido com o meu não julgues, fazendo-te refletir que mesmo
em alguém aparentemente menos apto a ser instrumento de Deus, Deus poderia estar presente. Terias quebrado com a tua violência o que eu tinha atado juntos. Um fio de seda destinado a se tornar a marra de um navio, com os cabos da caridade sobre-humana e de afeto humano. Vá em paz. Seu Jesus não faz nada sem um propósito perfeito. Durante o seu trabalho contínuo, a sua oração viva e constante e o seu sofrimento abrasado com a alegria dos redentores, Maria implorou a Deus que não permitisse sinais externos da sua intensa participação em Cristo, que a usou como fiel porta-voz e pena, manifestando-se na riqueza das visões e na profundidade dos ditados. Em um desses ditados, Jesus disse a Maria: que o presente que lhe dei nunca induza orgulho em você, levando-o a acreditar no que é assim sobre você. Você nada mais é do que uma porta-voz e um canal no qual flui a onda da minha voz, mas ao tomá-lo, poderia levar qualquer outra alma. Só apegá-lo tornaria capaz de ser um canal e porta-voz da voz de Cristo, pois meu toque faz um milagre. Mas você não é nada, nada mais do que alguém apaixonado. Meus porta-vozes são encontrados entre os puros ou entre os pecadores que são realmente convertidos. Olhe para o grupo principal de apóstolos. A quem dei poder? Para Pedro, o homem que veio a mim no auge da sua masculinidade, depois de experimentar as escapadelas e paixões da juventude e da maturidade. O homem que ainda era assim muito homem, depois de 3 anos de contato comigo, que se tornou um navegador e violento. A quem dei revelação e revelação? A João, a carne que não conheceu a mulher, e aquele que era sacerdote, mesmo antes de ser, ele era puro e apaixonado. Quem eu permiti tocar meus membros mais puros e divinos, antes e depois da ressurreição? Maria Madalena, e não Marta. Pedro e Maria, os convertidos, João o puro, é sempre assim. Mas a Pedro, em quem o orgulho de si mesmo estava escondido, Mestre, mesmo que todos os outros te traiam, eu não te trairei. Eu não dei o que dei a João. E Pedro, um homem maduro e a cabeça do grupo principal, tive que pedir a João, um menino em comparação a ele, para me perguntar quem era o traidor. E foi a João, que eu revelei as últimas vezes, não a Pedro, o chefe da minha igreja. Falo onde quero, falo com quem quero, falo como quero, não tenho limitações. A única limitação que não me limita, mas bloqueia a vinda da minha palavra é o orgulho e o pecado. É por isso que a minha palavra, que deve espalhar-se por toda a criação, desde as profundezas dos céus, e instruir os corações dos aqueles marcados com o meu sinal. Encontram tão poucos canais em todas as classes de pessoas. O mundo, católico, cristão ou de outras religiões, é movido por 2 motores, orgulho e pecado. Como minha palavra pode entrar neste mecanismo árido, ser esmagado e ofendido por ele? Sejam João e Maria, e vocês se tornarão a voz da voz. Arranque o pecado e o orgulho. Cultive a caridade, a humildade, a pureza, a fé e o arrependimento. Eles são as plantas sobre as quais o Mestre se senta para instruir suas ovelhas. Ser meu porta-voz significa entrar em uma austeridade que nenhuma regra monástica impõe. Minha presença impõe reserva sobrenatural, autodomínio, desapego das coisas, ardor espiritual, penitência rude, generosidade na dor e fé, viva, como nada mais faz o mundo. É um presente, mas é tirado se aquele a quem foi dado se desviar do espírito e se lembrar de que é carne e osso. É sofrimento, mas se é sofrimento que esmaga carne e sangue possui em si, e consigo,
uma veia de tal doçura que o maná dos antigos hebreus é absinto amargo em comparação com ele. É uma glória, mas não é a glória desta terra. E escreva então: no que é sobrenatural, nunca se deve ter medo. Quem te dita sabe o que está sendo dito, e quem te lê entende, porque eu também o coloquei em posição de entender. Então ponha de lado todas as reconsiderações humanas. Lembre-se de que você é meu porta-voz, portanto, deve dizer que eu lhe digo, sem refletir em termos humanos sobre a impressão que outros possam ter disto. 5 meses depois, apenas 9 dias depois de Maria receber o primeiro ditado das passagens que se tornaram o poema do homem-deus, Jesus disse: Ó filha amada, alimente-se desta palavra sagrada que eles te trazem e eu dou a você, já que você está destinada a repetir os ensinamentos da palavra, que leva sua pequenez para confundir os grandes e consolar os humildes. Aceite o alimento que eu ofereça e não recuse. Se o assunto parece desagradável e intragável, como um rolo de pergaminho pesado, saiba que eu quebro seus selos e esmigalhei suas partes por você, porque eu te amo e quero nutri-la com o santo comida. Abra seu coração e satisfaça sua fome insaciável, pois o coração que conheceu a Deus está insaciavelmente faminto por ele. Meu velho e novo evangelho será o mais doce mel para o seu espírito. Os cadernos escritos por Maria Valtorta têm quase 15.000 páginas, pouco menos de 2/3 dessa espantosa produção literária dizem respeito à obra monumental sobre a vida de Jesus, o poema do homem-deus. As obras menores incluem comentários extensos sobre textos bíblicos, lições doutrinárias, histórias dos primeiros cristãos e mártires e composições piedosas. Posso afirmar, diz uma das declarações de Valtorta, que não tive origem humana para saber o que escrevo e o que, mesmo enquanto escrevo, muitas vezes não entendo. Seus escritos foram transparentemente a palavra inspirada de outra fonte, o que é evidente pela mudança no estilo de escrita. De seus próprios comentários aos ditados de Jesus, Maria e outros. O seguinte ditado de Jesus explica por que escolheu Maria para sua missão extraordinária. Visto que me pudesse amar ao extremo, confiei-te a palavra mais elevada do que nenhuma. Está em ti como uma estrela encerrada no teu espírito e ilumina-te com a luz da paz e da vida. Existem aqueles que vêm a mim por um destino comum, e existem aqueles que estão predestinados a ser algo especial em meu serviço. Entre os predestinados, há aqueles que viveram como anjos desde o nascimento, e há aqueles que se tornaram anjos por amor, depois de terem sido homens. Mas eles são igualmente predestinados a serem estrelas, iluminando o caminho de seus irmãos e irmãs, quem está indo e quem precisa de tantas luzes para ir. Você está entre eles, entre estes, essas criaturinhas que vivem do amor. Você está entre estes. Depois de tanto tormento, você entendeu que só eu poderia ser para você o que a sua alma queria, e você veio. Mas eu te escolhi antes de você existir, para ser a voz do seu mestre. Esperei esta hora, Maria, com o coração de pai e de esposa. Segui-te com o olhar, esperando pacientemente a hora de decidir-lhe minha vontade e minha palavra. Nada foi escondido de mim sobre o que você faria, que fosse menos bom, mas também não foi escondido nada sobre o que você ousaria fazer a partir do momento em que se lançaria na corrente do amor. Você dirá: Você se revelou tão tarde, ó Senhor. Tarde. Eu gostaria que fosse muito antes. Filha, mas tive que trabalhar.
Você, como o ourives faz com o ouro branco. Eu a moldei 2 vezes, o ventre de sua mãe para dar-lhe o mundo, mas mais tarde, dentro de mim para dar-lhe o céu e torná-la uma portadora da minha luz para o mundo. Eu sabia quando você viria e quando estaria madura para o serviço. Deus não é com pressa, pois Deus sabe tudo sobre a vida de seus filhos. Chegou a hora em que você não é mais mulher, mas apenas uma alma de seu Senhor, um instrumento, como você disse. E quando você escreveu isso, você não sabia que o meu amor iria usá-la desta forma, depois de tantos anos de provação. Agora vá, haja e fale de acordo com o meu desejo. Eu não digo comandar, eu digo desejo, pois alguém comanda um subordinado e outro pede um amigo, minha amiga. E não tenha medo de nada e de ninguém. Nem as forças da terra, nem as forças do inferno serão capazes de fazer mal a você, pois você está comigo. O que você diz não é a sua palavra, é a minha palavra, que coloco nos teus lábios, para que o repitam aos surdos da terra. O que tu fazes é o meu poder, que te dou para o bem dos que morrem de fome espiritual. Você não é a pobre Maria, uma mulher fraca, doente, sozinha, desconhecida, sujeita à traição. Você é minha discípula amada. E eu juro para você que, mesmo que o mundo inteiro se movesse para fazer uma guerra contra você, não poderia durar longe de você o que eu dei a você, pois estou com você. Jesus diz a Maria: Um dia, Maria, minha mãe, disse-te: Com lágrimas peço ao meu filho que te dê a mim. E outra vez, deixo para o meu Jesus que me ame. Quando me amais, venho. E a minha vinda é a alegria e salvação. Mãe, queria você, e eu dei você para ela. Não, eu levei você para lá, porque eu sei que onde posso me dobrar com autoridade, ela o leva com a carícia do amor. E ela o leva lá ainda melhor do que eu. Seu toque é um selo antes do qual Satanás foge. Agora que está com o vestido dela, se for fiel às orações das 2 ordens, meditará todos os dias em toda a vida de nossa mãe, em suas alegrias e tristezas, ou seja, minhas alegrias e minhas tristezas. Porque desde que eu, o Verbo, me tornei Jesus, me alegro e choro com ela, e pelos mesmos motivos. Então você pode ver que amar Maria é amar Jesus, é amá-lo com mais facilidade. Eu te faço carregar a cruz e te coloco na cruz. Em vez disso, a mãe carrega você, ou fica ao pé da cruz para recebê-lo em seu coração, que só pode amar. Além disso, no momento da morte, o seio de Maria é mais agradável do que um berço. Quem dá o seu último suspiro nela não ouve nada, mas as vozes dos coros angelicais girando em torno de Maria. Ele não vê a escuridão, mas vê o doce raio da estrela da manhã. Ele não ouve choro, mas vê o sorriso dela. Ele não conhece o terror. De nós que a amamos, quem ousaria arrancar os braços de Maria, uma criatura dela? Não diga obrigado para mim. Agradeça a ela, que não quis se lembrar de nada de você, exceto do pouco de bem que você fez e do amor que tem por mim. E é por isso que ela queria que você subjugasse sob seus pés o que a sua boa vontade não conseguiu subjugar. Grite: Viva Maria! E fica aos pés dela, aos pés da cruz. Você vai adornar sua vestimenta com os rubis do meu sangue e com as pérolas de suas lágrimas. Você terá um manto de rainha para a sua entrada no meu reino. Vá em paz. Eu te abençoo. Maria diz a Maria: Atraí e conquistei a tua atenção espiritual com visões de gloriosa beleza. Então, quando te vi ser arrebatada por mim, e cheio de amor por mim, te instruí e te preparei para um conhecimento mais íntimo de tua mãe.
e para o mais profundo lições de minha vida e da do meu filho. Essa foi para a lição básica de humildade, o antídoto para o veneno de Lúcifer, que desde Adão vos tem prejudicado e desviado do caminho de Deus. Apareci-vos, pela bondade de meu filho, como portadora da Eucaristia viva, depois como mãe do Salvador, e depois exaltada no céu. E depois dessas silenciosas visões de luz e alegria, que como redes celestes te cercou e te levou para mim, eu te ensinei. Se sua alma tivesse se rebelado contra a doce rede de peso espiritual, eu o teria deixado. Mas você se envolveu nela, fazendo dessas visões a sua alegria, seu desejo e o teu estímulo para o que é cada vez melhor. E então, depois da rainha, mostrei-te mãe. Isto foi para te consolar, já sem mãe, para te elevar à minha humildade e para te levar à minha alegria. Venho sempre quando é a hora certa. Sempre te amei, mas pedi a Jesus por você quando li no pensamento de Deus que em breve você não teria mais mãe. Ele preparou o encontro e a união, que ele seja abençoado para isso, e eu vim. Digo isso àqueles que choram. Diga-lhes que acreditem em mim, não apenas como uma rainha divinizada, mas como uma verdadeira mulher, por quem a ternura maternal não é desconhecida. Diga-lhes que me chamem ao lado de suas lágrimas, com o mais amado dos nomes, e um que recebi de meu filho, desde sua infância até a sua ascensão ao céu e além. Mãe, eu serei a mãe. Depois de uma noite de agonia física, Maria ouve a voz de Maria. Entre os irmãos ainda podem ocorrer momentos de severidade e incompreensão, e as lágrimas daí decorrentes. O irmão mais velho aproveita a sua primogenitude para ser exigente com os mais novos. Mas a boa mãe nunca é rígida, incompreensível ou surda para o sofrimento dos que dela nascerem. Seu coração de mãe se parte tanto pelo choro do primogênito como pelo último filho. Seu seio é um travesseiro para a carne de sua carne, seja do primogênito ou do último a nascer. Suas mãos unem-se em súplica em nome do filho que sofre com a severidade de seu irmão. Ela não se resigna até que veja o mais velho se acalmar e o mais novo consolado. Isso acontece com quem é mãe de carne e osso, mas eu sou a mãe. Você não nasceu para mim de carne e sangue, mas do meu espírito, unida a Deus em um casamento eterno e da minha dor. Meu filho, você me ouviu dizer: serei um lobo para defender a doutrina do meu filho, mas assim como eu, a ovelha, cordeiro do Senhor, me tornaria um lobo em relação ao legado de meu Jesus. Também como mãe que defende seus filhos, posso levantar-me em defesa deles, contra tudo que pode levar a um assalto para matar um filho meu. Eu te defendo, Maria, não chores. Tu estás sob meu manto. Fecha os olhos para não ver nem a severidade de Deus, nem a velocidade dos homens. Não fales, não te mexas. Não podes, pobre filho meu, sem aumentar a sua dor, sem aumentar a sua resistência. Disseram-lhe que fizesse, pelo menos, uma pequena oração árida, e árida em aceitar sacrifícios. Não, seria hipocrisia inútil e envenenaria a sua alma mais do que os eventos já envenenaram. Eu quero ainda menos. Só quero que você abandone você mesmo para mim. Durma no meu peito, você será curada. Fique em silêncio. Eu falarei por você. Me ame, eu sou o seu conforto, eu sou a sua mãe, a mãe da dor. E você não é muito diferente do meu Jesus, quando ele era deitado, morto, no meu colo. Mas você vai se levantar de novo, meu filho, porque eu quero que você o faça.
Maria escreveu, sobretudo, em tempos de guerra e em condições muito difíceis, incluindo a evacuação, sendo que, a 24 de abril de 1944, foi obrigada a mudar-se para Santo André do Compito, na província de Lucca. Ela voltou para sua querida casa em Via Reggio, no dia 23 de dezembro do mesmo ano. Sua missão como escritora não a isolou do mundo. Ela se preocupava com as pessoas ao seu redor, auxiliando-as em suas vidas e preocupando-se com conselhos iluminados. E, quando necessário, com sacrifícios secretos e heróicos que milagrosamente resolviam casos dolorosos. Não ficou indiferente ao destino de seu país, que tanto amava, nem renunciou aos seus deveres civis, a ponto de ser transportada de ambulância para a Assembleia de Voto em 18 de abril de 1948. No dia 18 de abril de 1949, Maria ofereceu a Deus o sacrifício de não ver a aprovação eclesiástica da obra, acrescentando também o precioso dom da própria inteligência. O Senhor deve ter acreditado na sua palavra, porque depois de ver a obra bloqueada, Maria deu início a um lento processo de retrocesso para uma espécie de isolamento psicológico, iniciado talvez em 1956. Seus olhos, porém, permaneceram claros, a sua atitude tranquila. Ela nunca pediu nada e se permitiu ser alimentada como uma criança. Quando interrogada por causa de alguma circunstância séria a respeito de seus escritos, ela respondeu de forma breve e exata, como se temporariamente sacudida de seu estado de incomunicabilidade. Seu estado de espírito não era o da chamada insanidade, como alguns dos antagonistas de Maria diriam. Jesus deu a ela percepções durante seus primeiros anos, da paz e proteção que ela teria, depois de suas obras se tornassem conhecidas do mundo exterior. Para quem não desmaies durante as vossas paradas finais na terra, estou encerrando-vos, namorada de Maria. Lá a perturbação não entra, porque ela é a mãe da paz. Lá o inimigo não entra, porque ela é a vitoriosa. Deixe Maria ensinar-lhe as chamas supremas da caridade. Ela é a filha, mãe e esposa da caridade. Corte todos os laços entre você e o mundo. Viva em Jesus e Maria. Lembre-se que, mesmo que o homem tivesse dado todos os seus bens para possuir o amor, isso não seria nada, pois o amor é tal que, em comparação com Deus, o amor de suas almas, o verdadeiro propósito de suas vidas, tudo perde valor. Possuir o amor é a única coisa que conta, e o amor é possuído quando por ele alguém é capaz de renunciar a tudo que possui. Depois a paz virá, Maria. Agora há luta, mas para quem ama, é luta coroada pela vitória. Eu irei em breve, para trocar a sua coroa de espinhos por outra de alegria. Persevere. Coloque meu selo sobre cada batida do seu coração, cada trabalho. Grave-o com lágrimas nas fibras do seu coração. Eu sou aquele que salva e ama. Eu disse, e desde o início, que meu porta-voz deveria ser deixado em paz, envolto em véus de silêncio que seriam levantados após a sua morte. Quando as orações e desejos de quem eu amo e que agrada a eu por causa da sua intenção constantemente correta, me inclinando a ser condescendente, estabeleci cláusulas e diretrizes para a proteção do meu instrumento. Isso não é brincadeira de criança. Os interesses de Deus e a paz de um coração estão em jogo aqui. Cuidado, todos vocês. Meu porta-voz, aqueles de vocês que estão próximos dela sabem, sempre se opôs a toda violação do seu segredo, a toda forma de exibicionismo, a toda proclamação em seu favor e honra. Ela não é uma violeta para sem motivo.
Se eu lhe dei esse nome, eu sei por quê. Ela sofreu certas instruções e atos de incenso. Ela não ama incenso para si mesma. Ela quer que tudo seja dado ao seu mestre Jesus. Estas palavras de Jesus foram posteriormente reforçadas, 2 anos depois, pelo anjo da guarda de Maria, Azarias. Alma minha, como uma pomba cansada e ferida, tu ficas no oco, que é o teu ninho. Ficas em Deus, não falas, não te mexas. Tu consertas, só isto. Não podes fazer de outra forma, oprimido, como tu, estão pela dor que vem dos homens, atordoados por sua anticaridade e absorvidos por Deus. Ele se mostra a você para consolá-lo, para dizer-lhe: Eu sou tudo para você. Mas as palavras não são necessárias para você para ser compreendida por aquele que te ama. O teu amor fala com a sua pulsação fiel e basta. Esqueça o mundo. Isole-se em seu silêncio amoroso. Fique em silêncio, pois cada palavra é inútil, estéril, perniciosa. Permaneça em sua justiça. Permaneça em sua obediência. Não há ninguém maior do que Deus. Siga seus mandamentos, então, e nada mais. Cale-se, portanto. Feche-se a Deus. Ele curará sua alma ferida. No silêncio, ele falará com você. Separe-se, viva em Deus por Deus. Cumpra-se o castigo e não julgue. Não julgue. Deus já o está julgando. Imitar o mestre para ser como o mestre, como diz o Evangelho. Imitá-lo com amor e humildade. Alma minha, o Senhor está contigo, e a mãe te cobre com o seu manto, como eu faço com as minhas asas. Morte de Maria. Maria Valtorta faleceu em seu quarto, em Viareggio, no dia 12 de outubro de 1961, às 10 horas e 35 minutos, com 65 anos de vida. O reitor da Ordem Terceira dos Servos de Maria, padre Innocenzo M. Roverotti, foi chamado para ajudá-la em seu leito de morte. Ela havia pertencido a esta Ordem Terceira, bem como a Ordem Terceira dos Franciscanos. No exato momento em que o sacerdote recitou as palavras Proficiere anima Christina de hoc mundo, parta, ó alma cristã deste mundo, Maria deu seu último suspiro. Pareceu ser seu último ato de obediência. Os poucos e solenes visitantes puderam admirar o brilho de sua mão direita, aquela que havia sido definida como pena do Senhor, enquanto sua mão esquerda ficava lívida, e seus joelhos, que serviam como sua mesa, estavam visivelmente dobrados sobre seu vestido branco. Uma pequena procissão de automóveis acompanhou o falecido ao cemitério, a falecida ao cemitério da Misericórdia, onde foi realizado o enterro. 10 anos depois, em 12 de outubro de 1971, seus restos mortais foram exumados da terra e colocados no nicho familiar. Em 2 de julho de 1973, porém, com autorizações civis e eclesiásticas, foram transferidas de Viareggio para Florença, para serem sepultados na capela capitular do grande claustro da Basílica de Santíssima Anunciação, onde ainda se encontra o túmulo de Maria Valtorta venerada. As primeiras edições dos escritos de Maria Valtorta começaram a ser publicados sem o seu nome, nos últimos anos de sua vida. Rapidamente receberam ampla acolhida em todo o mundo, com difusão na Itália e no exterior. Foram até terras distantes e tudo sem publicidade, mas com o impacto inclusivo de sua mensagem de verdade e amor, que conquistou o coração dos homens, mudando-os para melhor. Num ditado de 23 de agosto de 1943,
encontramos as seguintes palavras de Jesus dirigidas à escritora: é preciso bom senso para usar o meu dom. Não uma difusão aberta e ruidora, mas uma lenta expansão progressivamente mais ampla e sem qualquer nome. Quando a tua mão está quieta e em paz, na expectativa da gloriosa ressurreição, então, e só então, o teu nome será mencionado. A obra principal é uma grande vida de Jesus, cuja narração se estende desde o nascimento e a infância da Virgem Maria até a sua assunção ao céu. Definida nos escritos valtortianos como o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme foi revelado a João Pequeno. A obra recebeu o título mais simples de O Poema de Jesus, que foi referido para a primeira edição. Posteriormente, o editor foi solicitado a retificar este título, porque ele já havia sido aplicado a um pequeno volume de poesia publicado em outro lugar. E o título revisado, lido como o Poema do Homem-Deus, como permanecera até hoje. E foi revelado a Maria Valtorta, denominado João Pequeno. João, para colocá-la perto do evangelista que era o discípulo favorito. Pouco pela dependência de sua obra, embora bastante extensa, dos evangelistas que em breves manuscritos encerram o essencial. Em 28 de abril de 1943, Azarias ditada este conselho para aqueles de nós que receberam o dom dos escritos de Maria Valtorta. Para os negadores, os incertos ou os denegridores do milagre, você pode dizer que eu não sei quem ele é. Eu sei que fui uma miserável e ele me curou na alma e no corpo. E você pode fazer particularmente a declaração luminosa do cego de nascença para aqueles que o censuraram por ter recebido sua visão de um réprobo. Eu não sei se ele é um pecador, mas eu só sei disso, que eu era cego e agora eu vejo. Desde que o mundo começou, nunca se falou de alguém abrir os olhos a um cego de nascença. Se aquele que me curou não fosse Deus, ele não poderia ter feito isso. Sim, é assim que você pode responder a essas dúvidas, insinuantes sobre a porta-voz. Não sabemos quem é ela. Só sabemos que ela curou nossos espíritos. Desde que o mundo começou, nunca se falou do demônio tendo aberto os olhos de quem estava em pecado para a luz de Deus. Se aquele que nos curou não fosse um instrumento de Deus, suas páginas não teriam sido capazes de nos converter. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.